Salve, gente minha. Um grande salve, um grande olá aqui de Porto Seguro, Arraial da Ajuda, na Bahia. É bonito isso aqui, né? Quando vocês veem, a música é assim. A vida tem sons que pra gente ouvir precisa entender que um amor de verdade é como tocar o mesmo violão e nele compor uma nova canção que fale de amor, que faça chorar, que toque mais forte esse meu coração. Ah, coração, se apronta pra recomeçar. Ah, coração, esquece esse medo de amar de novo. Aqueles de vocês que estão superando relações, finalizando relações, ou lidando com relações que definitivamente não funcionam, e assunto sobre o qual eu venho falando na recuperação e nessa proposta de auto-amor, né? Eu às vezes gostaria muito de não falar mais de narcisista, de não falar mais de abuso, de não falar mais da porcariada, mas é importante quando a gente está engrenado na história, está trabalhando para sair, a gente precisa falar. Então queria mencionar um artigo do Luiz Pacheco. Eu tenho uma página no Facebook de apoio gratuito, um grupo fechado que se chama Cláudia Rick em Alto Amor, Todas as Tribos. E ele postou um artigo ali, um dos participantes, um terapeuta, alguém que lida com isso, que eu achei de grande valia, porque a gente estuda muito, fica que nem um detetive na internet, para tentar descobrir qual é a natureza de uma relação de abuso, de a gente se sentir desprezado, da gente se sentir sem o devido valor, num jogo de cartas marcadas, e muitos vídeos meus sobre o narcisismo dão conta de como nos desgasta essa coisa de não haver um jogo limpo, né? Porque muitos de nós estamos ali simplesmente tentando uma relação limpa, apresentar nossas necessidades legítimas. E na vida tem pessoas mais egoístas, menos disponíveis, mas tem pessoas verdadeiramente com desordem. Se você está lidando com uma pessoa de desordem narcisista, ou cluster B, que é o grupo B do modelo do DSM-5, a confusão tende a ser grande e as pessoas me escrevem assim, às vezes em desespero, dizendo como um náufrago ou como uma náufraga, eu preciso de uma ajuda, como é que eu começo a me conectar, como é que eu lido com essa situação, existe esse vai por aqui da dissonância cognitiva, em que ao mesmo tempo você não aguenta o distrato, o fato da coisa não funcionar e tem uma espécie de dependência, de saudade, uma necessidade daquilo, é como uma droga, né? Então esses sintomas do jogo, a triangulação, a dificuldade, às vezes anos de casamento, às vezes poucos meses de relacionamento, se tornam tão destrutivos que a gente põe em dúvida, pera, quem sou eu nessa coisa, né? E aí a gente tem umas fases de recuperação que são saber que a vida tem sons que pra gente ouvir é preciso aprender a começar de novo. E aí a gente precisa voltar pra gente. Mas quando a gente volta pra gente, a gente encontra um paredão, a gente está inseguro, a gente se sente invalidado. Então eu não quero mais falar das 3 fases de um relacionamento tóxico, eu quero falar das 3 fases do sobrevivente, que vai de sobrevivente a vencedor. Nessas 3 fases, o Pacheco diz nesse artigo dele que a primeira é quando a pessoa se identifica como uma vítima. Ela está perdida, ela tem dúvidas sobre si mesma e as razões pelas quais nós caímos nos relacionamentos de abuso de pessoas também tem a ver com a nossa história. Alguns de nós tiveram pais divorciados ou mudanças frequentes de casa, abuso físico, abuso sexual, um jogo em que a gente ou era negligenciado ou era endeusado também, né? O próprio sentido de ser endeusado, não pelas nossas próprias razões, mas porque alguém queria nos exibir, esse tipo de coisa faz a gente um pouco estar nesse script, que eu gosto de chamar It's wrong, but it's home, né? Estamos a errar, mas estamos no lar. É uma coisa conhecida. Quando alguém me conta, ou apanhou, ou teve abuso sexual, isso significa, na infância, isso significa que a nossa vontade original fora ludibriada. A gente tinha inocência, não tem culpa nenhuma de coisa nenhuma, mas é como se o nosso desejo original tivesse sido enganado, ludibriado. Então a gente baixa a bola um pouco desde a tenra infância e nem percebe, nem sabe.
porque a gente diz, bom, meu desejo original foi ludibriado, me levaram para um lugar que eu não escolhi. E da mesma maneira, mãe indisponível emocional, às vezes nossos pais não se envolveram conosco emocionalmente. Tinha comida na mesa, tinha um teto, muitas coisas foram boas, mas nas famílias disfuncionais, nós temos o desafio de superar a nossa tendência de ficar nesse script de eu não mereço, eu não sou bastante, né? E nesse sentido, essa primeira fase que o Pacheco descreve é a hora que a gente se identifica com uma vítima que é impotente. Eu sinto saudade da pessoa, eu fico inseguro ou insegura de sair daquela relação profissional ou de me livrar de um negócio que mais me põe para baixo do que me põe para cima, mas como eu faço sem isso? Tenha paciência nessa primeira fase, né? Das 3, ela é desagradável, ela é a mais desagradável, mas ela passa, porque você vai ficar em contato com tomar contato com os seus recursos, né? Para começar a transitar de vítima a sobrevivente, que é o segundo passo dos 3 do Luiz Pacheco. E como sobrevivente, a gente começa a dizer, não, pera, alto lá. Eu não sou, essa situação não me define. Essa é a minha história, mas eu não sou a minha história. E eu sou filha de Deus. Eu sou irmã das estrelas, das águas, dos rios, dos mares, né? Só basta respirar que eu estou viva e respiro. Respira que é grátis. Eu começo a tomar contato com a minha força divina, com o sentido de eu estar aqui. Você acha que tem um plano para você estar aqui? Então aguenta um pouco. Nesse momento de vítima já é mais legal, porque a gente já está falando de vítima a sobrevivente. Quando a gente está no momento de sobrevivente, a gente já está começando a dizer, não, peraí, alto lá, eu vou respirar, vou botar recurso em mim, eu posso assim, o que disseram para mim não é verdade, eu não sou mais pequena, eu cresci, eu tenho recursos que eu não tinha, e mentiram para mim, e até me enganaram. Ou até eu fiquei numa situação ali, num jogo de cartas marcadas, mas eu posso dar um passo e sair disso e ir para um lugar que eu tenho recurso. Eu preciso achar minha tribo, achar gente que possa me ouvir sem me julgar. Eu preciso olhar minha beleza da maneira como ela for, aceitar os meus sentimentos, né? Fazer os dedinhos. Tem vídeos meus sobre fazer os dedinhos na mão e fazer os dedinhos na contramão, quando você precisa se livrar de um filhote de cruz credo. Os dedinhos ao contrário, vocês encontram um vídeo sobre isso, que é lembrar e marcar cada coisa desagradável para você se ligar na realidade, não ficar idealizando um parceiro. Porque você não tem saudade de alguém que te maltrata, você tem saudade de você, da sua esperança, da esperança do beijo, daqueles sonhos, e esses sonhos são seus, né? Mas na segunda etapa de sobrevivência, você precisa ser mais gentil com você e começar a falar, não, dá sim. E aí o Pacheco descreve a terceira etapa, que ele chama que é quando você está si mesma, ou si mesmo, que é quando você é um resiliente, um sobrevivente vencedor. Você vai de sobrevivente a vencedor, si mesmo. E aí você toma contato que o mundo é seu, que você pode, que aqueles obstáculos que a gente vê em forma de pedra, eles acabam sendo proteção, que esses desafios da vida acabam nos ensinando a nos dar mais respeito, a ser mais gentil, porém firme conosco mesmos. Seja gentil consigo, porém firme. Não se deixa ficar nhenhenhé, chorando eternamente, mas tem um tempo que você vai ter que aguentar um pouco essa dor, falar com pessoas que possam te ouvir, você vai ter que se repetir muitas vezes, e não há um problema, desde que você tenha quem possa realmente não te julgar e te ouvir. Com essas 3 etapas e sabendo que essas 3 etapas existem, eu tenho um convite para vocês procurarem vídeos e treinamentos, assim, saia de conversa de comiseração. Não fique vendo vídeos que alguém que morreu, alguém que foi não sei o que lá, e se comiserando junto com os outros. Isso não faz nada por ninguém. Não existe sofrimento seu que possa reduzir o sofrimento de alguém no mundo. Quando a gente se comisera com a dor dos outros, a gente não está sendo bacana, então, porque isso é uma consideração. A gente está aumentando a energia de comiseração. Isso não diminui o sofrimento de ninguém, né? Então, fala menos. Vamos começar a elevar a energia. Para, como diz a Lisa, chati. Fica. Fica. Você é suficiente, você basta, conta com você, né? Isso é muito importante. Nesse convite, vocês encontram aqui nos créditos um lugar para poder fazer mais conteúdo desse tipo. Existe um curso chamado SOS, ele tem 4 vídeos, ele é gratuito.
para te ajudar a começar a se orientar se você tem realmente uma situação confusa de divórcio, de gravidez, de envolvimento com situações de muita manipulação e que você precisa voltar para cima, se não está podendo contar com você. Faz o SOS, você encontra nos créditos, na plataforma do Quantum House, aonde esses vídeos estão. E o grupo Auto Amor, Todo Amor, que é a resiliência na invalidação. São 12 portais, 12 semanas, procure lá sobreviver, 12 portais de resiliência, Auto Amor, Todo Amor. A gente tem grupos, já teve os Tuaregs, os Celtas, Highlanders, que brindam essa nossa capacidade de dizer, pera, vamos passar juntos, mas com o pensamento certo, com a mentalidade certa, você pode conseguir absolutamente qualquer coisa. Para uma hora a gente parar de falar do abusador, né? Que essa é uma outra coisa que o Pacheco faz, quer queira, quer não, estando junto no contato zero, você fica gravitando em torno daquela situação que você não quer mais. Bom, uma hora a gente tem que soltar e voar, né? Uma hora a gente tem que ir para outras coisas. E no Auto Amor, falar de prosperidade, falar do sucesso da nossa carreira, falar de voltar para o nosso sentimento de estar vivos, que isso não depende de ninguém. Mas permite que no Auto Amor a gente seja mais generosidade, mais alegria, que as nossas relações de verdade tenham interdependência sadia, né? E tenham a possibilidade de a gente falar, claro que eu vou amar de novo, claro que eu vou viver com prosperidade, claro que eu vou fazer coisas maravilhosas. E é confiável que isso é possível, né? Gente minha, a vida tem sons que pra gente amar, pra gente ouvir. O amor de verdade é como tocar o mesmo violão e nele compor uma nova canção. Vamos fazer composição.